Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez nós vamos falar sobre o emprego do ser e do que. Muita gente tem dúvida a respeito dos valores morfológicos, sintáticos e semânticos dessas duas classes de palavras. Então, nós estamos aqui para tentar esclarecer tudo isso para você, ok? Bem, está aí na sua tela então a indicação da primeira parte desta abordagem. Nós vamos falar sobre o ser, o emprego do ser nesta primeira abordagem. Tá legal? Então veja, olha só, aspectos morfológicos e semânticos do ser. Então, em primeiro lugar, o ser como parte integrante do verbo. Bom, nesse caso, pessoal, essa palavrinha vai acompanhar os chamados verbos pronominais, tá bom? Então, ó, fique de olho aqui, verbos pronominais. Por exemplo, eu tenho o verbo lembrar e eu tenho o verbo lembrar-se. São dois verbos, digamos assim, diferentes, né? Olha só, são diferentes quanto à estrutura, né, a parte morfológica, e também quanto à parte sintática. O primeiro não é pronominal, o segundo é pronominal. O primeiro, lembrar, é verbo transitivo direto. Lembrar-se, pronominal, é verbo transitivo indireto. Existe também o verbo queixar-se. Essencialmente pronominal, tá bom? Então vamos lá. Exemplo, a turma queixou-se da prova. Então, olha aqui, ó. O verbo, ele é integrado pelo pronome. Você não pode confundir o pronome ser, sendo parte integrante do verbo, com o ser pronome apassivador. Tá? Então a gente chama assim, ó. Alguns vão dizer índice de indeterminação, ou melhor, vamos voltar aqui. Viajei na maionese, pessoal. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez vamos falar sobre o emprego do ser e do que. Muita gente tem dúvida a respeito dos valores morfológicos, sintáticos, semânticos dessas duas palavrinhas. Então nós estamos aqui para tentar esclarecer tudo isso para você. Bom, nós vamos dividir essa aula, como você já pode perceber aí no seu vídeo, em duas partes. Ok? Na primeira parte, nós vamos abordar o ser. Então, vamos começar falando sobre os aspectos morfológicos e semânticos dele. Olha aí, o ser como parte integrante do verbo. Bom, como parte integrante do verbo, ele acompanha os chamados verbos pronominais. Vou dar um exemplo aqui para você. Nós temos na língua portuguesa o verbo lembrar. Ele não é pronominal. Quanto à regência, ele é transitivo direto. Mas nós também temos o verbo lembrar-se, que já é pronominal, ou seja, ele é integrado pelo ser. Quanto à regência, esse verbo é transitivo indireto. Quem se lembra de algo, se lembra de alguém. Vamos ver os exemplos. A turma queixou-se da prova. Olha, o ser
integra a estrutura do verbo. Por isso que ele é uma parte integrante dele. Também conhecido entre nós pela sigla PIV, parte integrante do verbo. Veja bem, não é índice de indeterminação do sujeito, não é pronome apassivador, tá certo? Nesse caso, o ser não desempenha nenhuma função sintática. Segundo caso, o ser como partícula expletiva ou de realce. Bom, o segredo aqui agora é você perceber que, nesse caso, o ser ele é usado por uma questão de estilo ou mesmo ênfase. Ele pode ser até retirado da expressão ou da frase como um todo, que não vai prejudicar o entendimento dela, nem a sintaxe, tá certo? Vejamos, todos já se foram. Veja, eu poderia muito bem dizer o seguinte, ó, todos já foram. Veja. Qual o problema que haveria? Nenhum. Então o ser é realmente uma partícula expletiva ou de realce, como eu disse, podendo até mesmo ser retirada da frase. Ela riu-se com a pergunta: vamos fazer o teste. Ela, veja, riu. Simplesmente riu. Com a pergunta. Olha aí. Qual o problema que a ausência do ser causou à frase? Nenhuma. Não causou problema de ordem sintática, de ordem semântica, nem de ordem morfológica. Tá bom? 3. O ser como substantivo também é possível. Nesse caso, o segredo é você perceber que ele se faz acompanhar de um artigo ou mesmo de um pronome. Exemplos: nenhum se deixará de ser estudado. Nenhum se, né? Nenhum que, nenhum de, tá bom? Então o se aqui é substantivo. E aqui eu tenho o pronome. O se como substantivo. O revisor retirou o se da frase. Aqui eu tenho o artigo. Tá bom? Então, o se é um substantivo. Agora, o se como conjunção. Ele vai conectar orações. Detalhe, detalhes. Ou melhor, detalhe, né? Menos oração adjetiva. Por que, Albert? Porque a oração adjetiva ela é conectada por um pronome relativo, tá? Então guarde isso. Não sei se ele virá. O que eu tenho aqui? Não sei, oração principal, tá? Não sei o que? Isso. Olha que bacana. Objeto direto. Então, que tipo de oração é essa aí que você está vendo no seu vídeo? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Se vier, traga uma garrafa de refrigerante. Então, o se aqui, ó, ele é equivalente a caso. Veja. Caso venha, traga uma garrafa de refrigerante. Então, o se é uma conjunção, olha aí, subordinada.
subordinativa, adverbial, condicional. Veja que legal. Aqui, ela é conjunção integrante. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Conjunção condicional introduz oração adverbial. Se não me amas, só me resta partir. Então o se aqui, ó, é causa. Tá legal? Indica causa. Ou seja, vamos lá, de novo. Conjunção subordinativa adverbial causal. Tá? Olha aí. Bem, aqui eu tenho oração principal e aqui oração subordinal adverbial causal. Tá legal? E aqui, Albert, oração principal. Tá bom? E aqui, oração subordinada adverbial condicional. Próximo. Agora o se como pronome apassivador. Detalhe, então, é você perceber que ele vai estar atrelado a um verbo transitivo direto ou pode também estar atrelado a um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Percebeu? Vendem-se casas. O que eu tenho aqui? Voz passiva. Que tipo de voz passiva, Albert? Sintética. Olha aí. Sintética ou o quê? Pronominal. Tudo bem? Então, é um PA, pronome apassivador. Casas. Sujeito, vendem. Verbo transitivo direto. Doaram-se alguns livros à escola. Faltou um ponto final aqui, né? Para fechar a oração, para fechar o período. Melhor dizendo. Deram-se alguns livros à escola. Bom, ou melhor, doaram. Quem doa? Doa algo. Né? A que? Ou a quem? A escola. Tá joia? Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Porém, essa estrutura, essa flexão do próprio verbo, também é uma flexão de voz passiva. Tá? Eu continuo tendo o se como um pronome apassivador. Você sabe que na voz passiva, o objeto direto é transformado em sujeito paciente. A melhor forma de você perceber essa transformação e notar a voz passiva é você transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu posso dizer o seguinte, ó. Alguns livros foram doados à escola. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? O meu sujeito paciente, né? Estou na voz passiva, o sujeito é paciente. O que eu tenho aqui? Locução verbal. Opa! O que eu tenho aqui? O meu objeto indireto, tá? Então, veja, é um verbo transitivo direto e indireto em estrutura de voz passiva. Assim como o verbo vender é um verbo transitivo direto em estrutura de voz passiva. O se como índice de indeterminação do sujeito. Agora,
eu quero que você faça a comparação. No caso número 5, o verbo era transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Agora, no caso número 6, esses dois tipos de verbo não vão aparecer. No primeiro exemplo, o que eu tenho? Um verbo transitivo indireto. Segundo exemplo, um verbo intransitivo. No terceiro exemplo, verbo de ligação. No último exemplo, embora eu tenha um verbo transitivo direto acompanhado do ser, aparece um elemento novo, que é a tal da preposição. Então, nesse caso, o ser não vai formar a voz passiva, ele não é pronome apassivador. Ele é o quê? Em todos esses casos, tá? Todos esses casos aqui, ó, o ser é índice de indeterminação do sujeito. E a voz é ativa. Não é voz passiva. A voz passiva só vai ocorrer quando o ser for pronome apassivador, atrelado a um desses dois verbos aqui, ou seja, a uma dessas duas hipóteses aqui. Tá bom? Então é importante, quando você estiver na prova para resolver uma questão e se deparar com o ser, é importante que você perceba a regência verbal que está atrelada, a regência do verbo que está atrelado ao ser. Ok? Aspectos sintáticos, então. Vejamos. O ser pode funcionar sintaticamente como objeto direto. Tá? Nesse caso, ele vai indicar o agente e o paciente da ação verbal ao mesmo tempo. Tá? Então, veja, a vítima medicou-se. Eu estou aqui no que nós chamamos de voz reflexiva do verbo. O que é a voz reflexiva? É quando o mesmo ser é agente e paciente. Ele tanto pratica como também sofre a ação verbal. Então, a vítima medicou quem? A si mesmo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ser como objeto direto. Segundo caso, o ser como objeto indireto. Ele impôs-se severo regime. Então, ó, severo regime funciona aqui como objeto indireto. Mas ele impôs severo regime a quem? A ele mesmo, a si próprio. Então, eu tenho aqui, sintaticamente falando, objeto direto. Tá? Essa voz também é chamada de voz reflexiva. Tá ok? Voz reflexiva. O ser é um pronome reflexivo. Opa! Vamos corrigir aqui. Reflexivo. Agora ficou legal, hein? Tá bom? O ser também pode ser sujeito de um verbo. Veja, a grande jogada é você perceber o verbo no infinitivo. Tá? Então vamos lá. Deixou-se ficar na cadeira de balanço. Olha, eu já vi em prova o examinador perguntar qual era o objeto direto do verbo da oração principal. Dentre as opções, o examinador colocou só o pronome. Está errado. Repare que eu estou evidenciando para você que o verdadeiro objeto direto é toda a oração. Toda, do ser até balanço. Então, tudão é o objeto direto.
Como esse objeto direto contém um verbo na sua estrutura, eu tenho então uma oração. A oração que funciona como objeto direto de um verbo da oração principal é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá legal? Agora, qual é o sujeito do infinitivo ficar? Qual é o termo que desempenha essa função sintática? É justamente o ser. Tá certo? Olha só, isso vai ocorrer com os chamados verbos, anote aí, verbos causativos e verbos sensitivos. Que verbos são esses, professor? Ó, MDF. Voz. O que significa? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir. Tá bom? MDF, voz. Guarde isso daí. Tá? Com esses verbos, normalmente, eu vou ter um pronome oblíquo átono, mais o infinitivo de outro verbo. É a estrutura que está aparecendo aí para você no exemplo. O ser é um pronome oblíquo átono. E aí eu tenho o quê? Logo na sequência, o infinitivo verbal. Então, nesse caso, o pronome oblíquo átono, ele é sujeito do infinitivo. Eu poderia, por exemplo, tirando um foco do ser, mas só para reforçar esse entendimento, eu poderia dizer o seguinte, ó. Deixou-os ir. Tá bom? Então, ó, tudão. Tudão é o quê? Objeto direto. Como eu tenho uma oração, então eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aqui eu tenho oração principal. O os em relação ao ir funciona como sujeito, ok? Muito obrigado e até o próximo bloco.